Olá, meu nome é Karine Souza, eu sou estudante de letras, técnica em biblioteconomia, produtora cultural e idealizadora do projeto Mulheres Negras na Biblioteca. Olá, gente, eu sou Juliane Souza, mas Souza com S, Karine é Souza com Z. Souzas do Brasil. Eu sou formada em letras, eu sou jornalista, produtora cultural, ativista ambiental. Além de trabalhar com o projeto Hoje Mulheres Negras na Biblioteca, eu também atuo como analista de métricas em uma ONG de educação. E antes disso, eu sou uma mulher negra, quilombola, paranhense, amazônida, com ancestralidade indígena, africana, como diria Lélia Gonzalez, né, filósofa e feminista negra. Então é isso. Bom, o livro ele entrou na minha vida assim de uma maneira engraçada, porque quando eu era criança, eu sou de Salvador, né? E meu pai, ele trabalhava, nessa época, ele trabalhava de porteiro num prédio, num bairro nobre lá em Salvador. E, assim, a vida da gente, a vida financeira não era lá muito boa, né? Então não era uma casa, a minha casa não era uma casa com livros. Mas meu pai, quando ele trabalhava nesse prédio, ele levava muito para casa gibis que o pessoal descartava. E eu vivia lendo esses gibis. Assim eu comecei a ler, mas o contato com o livro foi quando um dia ele levou um livro do Monteiro Lobato, que era Reinações de Narizinho, e eu lia e relia aquele livro. O meu primeiro contato com o livro foi esse. Eu lia e relia, até hoje eu me lembro das ilustrações, mas a minha paixão mesmo assim por leitura, pelos livros, um amor assim pelos livros foi na adolescência, quando aconteceu uma situação também interessante, assim, que eu nunca vou me esquecer, que o professor de português, né, o professor de gramática, um dia ele estava revoltadíssimo porque a biblioteca da escola não funcionava, era uma sala de leitura fechada com um monte de livros e a gente não tinha acesso. Aí ele revoltado foi lá, pegou uma caixa de livros e botou na sala de aula e falou assim: podem escolher aí o livro que vocês quiserem para ler agora, durante a aula, e quem gostar pode levar para casa e devolver só quando terminar. E aí eu fiquei olhando os livros, tudo, aí parei no livro do Jostein Gaarden, mesmo autor de O Mundo de Sofia. O livro era Através do Espelho. E eu peguei aquele livro, levei para cá, comecei a ler, o livro me pegou, e de um jeito tão, assim, incrível, que eu me lembro que no final eu chorei, assim, porque era uma história emocionante. E aí eu comecei a ficar viciada em ler, em correr atrás de livros e comecei a frequentar uma biblioteca que tinha no bairro. Nessa época eu morava em Pindamonhangaba, no interior aqui de São Paulo, e eu ia muito a essa biblioteca. E depois eu tive, mais para frente, eu tive a sorte de ter mais contato com três primos meus, né, que gostavam muito de ler. E eles me indicavam livros incríveis, assim, autores incríveis, clássicos. Eu lembro que com 17 anos eu estava lendo muito Fernando Pessoa e eu vivia com o livro do Fernando Pessoa embaixo do braço. Os meus amigos achavam isso muito anormal, né? E eu lia Dostoiévski, eram umas leituras assim que que não eram consideradas para minha idade. Mas eu peguei uma paixão, um gosto enorme por isso, né? Mas nesse momento ainda não tinha conhecido nenhuma escritora negra. Isso veio acontecer em 2016, quando eu estava passando por um processo de descoberta da minha identidade como mulher negra. E eu, por conta própria, fui vasculhar no Google e achar autoras. Teve uma situação na faculdade também, eu fazia letras e a gente começou a ter uma disciplina de estudos culturais, e
eu lembro que quando eu vi que a gente ia ter essa disciplina, eu fiquei empolgada. Falei, agora eu vou descobrir algumas escritoras africanas, porque a gente ia estudar literatura africana. Só que o professor nem sequer conhecia autoras negras. E com isso, eu me juntei com as meninas negras da sala para a gente fazer uma ação na Semana de Letras da faculdade, reivindicando a presença dessas obras. E essa ação, que era um sarau só de autoras negras, fez com que eu conhecesse algumas autoras que hoje assim eu sou muito fã, como Miriam Alves, Lívia Natália, Shirley Campbell, porque a gente se juntou para pesquisar e acabou descobrindo essas autoras. Então, é daí que parte a minha paixão também por obras de autoras negras, e eu, de lá para cá, de 2016 para cá, eu só tenho lido autoras negras. Acho que, trazendo um pouco mais para a consciência, eu não tinha pensado isso no começo, mas agora eu penso que é uma espécie de reparo do tempo todo que eu fiquei sem conhecer essas obras. E é isso, é essa paixão que eu tenho por livros, e agora, particularmente por livros de autoras negras. Comigo foi o seguinte, eu venho de uma região de Quilombo, onde não tinha, por exemplo, numa região rural do interior do Maranhão, né? Então, onde não tinha luz elétrica, era lamparina, uma série de recursos ligados à questão da tecnologia, a gente não tinha, né? Mas os meu pai, por exemplo, ele aprendeu a ler e escrever sozinho. Ele sempre foi muito autodidata. E minha mãe fez até a 8ª série. Mas na minha família sempre foi muito importante a coisa de estudar. Então ficava essa pressão, né, em cima de mim, das minhas irmãs, para estudar, concentrar nos estudos e tal, que era importante. A gente não tinha muitos livros em casa. Então eu lembro que o que minha mãe tinha era aquelas revistas de fotonovela, não sei se alguém lembra, e que tinha aquelas falas e tal. Então eu lia essas revistas, então eu lia o que tinha em casa, né? Tinha essas revistas e alguns gibis. Mas a gente tinha uns parentes que moravam na capital, em São Luís, eles sempre iam para o interior, né? E aí eles levavam aquele lampião, então nesse período que eles ficavam, a casa era iluminada, né? Eu morava numa fazenda, na verdade. Era iluminada por esse lampião, e eles sempre levavam algumas coisas para a gente. Em uma dessas visitas, eles levaram 3 livros. Nós somos em 3 irmãs, então era um livro para cada. Um era o Soldadinho de Chumbo, o outro era Os 3 Porquinhos e o outro o Patinho Feio. Eu li os 3, mas o meu preferido foi o Patinho Feio. E esse livro ele foi fundamental, porque essa pergunta que você que veio agora me fez muito voltar nessa memória, né, e pensar sobre esse livro. Porque eu sempre me sentia... Eu era uma criança que me sentia muito deslocada, eu não me sentia... Parecia que ali nunca era o meu lugar, eu estava sempre no não lugar, né? E aí, quando eu li a história do Patinho Feio, eu me identifiquei, porque me trouxe a sensação de paciência, aconchego, de calma, talvez, né, seja só um momento, né? Um dia você vai encontrar o seu lugar em que você vai se sentir, né, acolhida. E aí essa história, e hoje, voltando, pensando sobre isso, me fez pensar muito sobre a questão da representatividade, né? Que ela pode estar em outro lugar. Como eu vivia no lugar de zona rural, então a biblioteca que eu frequentava era a floresta, né? Então o que eu aprendia era sobre se vai chover ou se não vai chover, o momento bom de plantar, o momento bom de colher. Então entender o que eram as leis da natureza através do que eu via dos mais velhos também. Então, como eu também era uma região de quilombo, eu via muitas histórias, né, dos meus avós, dos mais antigos, em volta de uma fogueira, contavam muitas histórias folclóricas da mãe d'água, o boto, enfim, todas essas histórias. Então, eu tive muito acesso, digamos, a uma literatura oral. E a literatura escrita veio através dessa história, né, do Patinho Feio, que é dos contos de Andersen. E aí depois, mais para frente, quando eu mudei para São Paulo com 11 anos, eu comecei a ter acesso a outras literaturas. Então, como eu não venho de uma família leitora e que tem
livros em casa, então eu sempre li o que tinha, e eu sempre gostei muito de ler. Tanto que hoje eu sempre falo para as pessoas, olha, você tem que ler até bula de remédio, lê tudo que você vê pela frente, sabe? Porque quando a gente fala de literatura e tal, tem essa coisa de o que é uma literatura, né, mais sofisticada, o que não. Eu não faço muito essa diferença. É claro que eu tenho as minhas preferências, mas eu acho que a gente tem que ler de tudo. E quando eu vim para São Paulo, na casa da minha tia, tinha alguns livros lá, e muitos desses livros tinha muito Sidney Sheldon. E eu lia tudo, né? E depois eu veio descobrir que Sidney Sheldon é considerado uma literatura menor. Só que depois de um tempo, mesmo sabendo disso, eu continuei lendo, mas, por exemplo, quando eu entrava de férias, falei assim, tô de férias, vou ler Sidney Sheldon. Pronto. E aí, depois, com o tempo, no ensino médio, convivendo né, com outras pessoas, com amigas que já tinham morado em outros países, eu comecei a ter muito contato com a literatura inglesa por causa de uma amiga que havia morado em Portugal, então ela tinha essas referências, ela era de uma família muito leitora, e aí a gente acabava falando muito de literatura, então ela sempre me presenteava com esses livros, né? Então eu tive acesso às Irmãs Brontë, enfim. E nesse período tinha um grupo de amigas e que a gente fundou a Sociedade das Poetas Mortas. Gente, adolescente, né? E, na verdade, não, era a Sociedade das Poetas Vivas. Então, a gente se encontrava quase todo final de semana, à noite, dentro de um quarto de uma das amigas, a gente tinha tudo 15, 16 anos, para ler poesia à luz de velas. E a gente não contava para ninguém, só a gente sabia mesmo o que rolava ali. E a gente lia muita poesia, né? E nesse período, com 16, 17 anos, que hoje eu vejo que tem algumas coisas que acho que a gente não tem que ler nessa idade, principalmente a idade da adolescência, eu li Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe. Então, você lê um livro desse na adolescência, com 16 anos, onde tudo é esquisito, eu acho meio perigoso. Mas eu li esse livro na adolescência, assim como as minhas amigas também. Então, a gente lia muita literatura e discutia muito, muita poesia, e falava de poesia, e escrevia poesia, porque a gente tinha essa coisa de ser poeta e ser escritor, enfim. Acho que é isso, a princípio. Bom, o projeto Mulheres Negras na Biblioteca é um projeto que nasce em 2016, dentro da ETEC Parque da Juventude, quando na época eu fazia o curso técnico em biblioteconomia lá. Eu tinha acabado de passar por uma experiência, né, na faculdade, com essa busca, reivindicação por obras de autoras negras no curso de letras, e todo um movimento que a gente fez na Semana de Letras, eu e minhas colegas, né, negras do curso, resultou numa promessa da coordenadora do curso de que dali em diante o curso passaria a ter obras de autoras negras. Então eu cheguei na ETEC com esse gás de mudança e ainda nesse processo de busca, né, de me encontrar nos espaços, enfim, eu me procurei na biblioteca da escola, não achei obras de autoras negras lá, e em seguida eu busquei mulheres negras dentro da minha sala, né, do curso de técnico, com quem eu pudesse me juntar para fazer alguma coisa, já que eu vinha, né, com aquele gás do curso de letras, e infelizmente encontrei poucas, mas o suficiente para conseguir fazer alguma coisa, né? Nós éramos 4 numa turma de 40 alunos, nós éramos as 4 alunas negras da sala, as únicas negras, e a gente, a princípio, pensou o seguinte: quando eu propus para as meninas, eu falei, olha, não tem obras de autoras negras na biblioteca aqui da ETEC, vamos fazer alguma coisa? Elas falaram, toparam para minha sorte, que eram a Yara, a Andresa e a Laís. A gente decidiu, a princípio, fazer alguma coisa, alguma ação para mudar a realidade daquela biblioteca. Então, a princípio, era só isso que a gente queria fazer, mudar aquela história ali que não tinha autoras negras. Então, a gente criou uma publicação no Facebook pedindo
Isso não fiz no meu perfil pessoal mesmo, não tinha página, nada ainda, que ainda nem existia o projeto. Então, criei uma publicação no Facebook contando a história, dizendo que não tinha obras de autoras negras e que a gente sentia essa necessidade e pedindo que as pessoas doassem. E aí a gente recebeu obras de vários lugares, veio obra do Rio de Janeiro, enfim. Ao todo, a gente conseguiu reunir uns 20 livros de autoras negras. A gente catalogou e disponibilizou para empréstimo na biblioteca, mas a gente entendeu o seguinte, que não bastavam aquelas obras estarem ali, não bastava aquelas obras estarem na estante da biblioteca. As pessoas tinham que saber que essas obras estavam lá, as pessoas tinham que saber que essas autoras existiam, que essas autoras existem, porque a gente estava consciente de que essa também não era uma realidade. Então, era o mês de novembro, a gente pediu autorização para a coordenadora do curso para fazer uma ação, ela autorizou porque era o mês de novembro, o mês da consciência negra. Então, a primeira coisa que a gente fez foi colar cartazes com minha biografia das autoras, com foto, a história delas e algumas obras que elas haviam publicado. A gente colou pelo prédio inteiro, no banheiro, perto do bebedouro, onde as pessoas pudessem olhar e ver e reconhecer a existência daquelas mulheres. E depois disso a gente fez 3 dias de evento na biblioteca, dentro da biblioteca, atraindo as pessoas para dentro da biblioteca para falar sobre autoras negras. A gente levou a escritora Miriam Alves e a escritora Bianca Santana também foi lá bater um papo, elas aceitaram gentilmente, foi um momento muito especial. E a gente fez essa movimentação durante 3 dias e o resultado disso foi uma lista de espera para pegar os livros emprestados. Assim, as pessoas queriam, aí colocavam, como estava emprestado para outra pessoa, colocava o nome na lista de espera e a gente já sentiu ali como aquela sensação de missão cumprida, mas daí veio o TCC e a gente precisava escrever um artigo, né? E era em grupo. Então a gente decidiu as negras nos acervos das bibliotecas públicas municipais de São Paulo. A gente já imaginava que havia poucas obras nessas bibliotecas, mas a gente fez um levantamento, né? Para comprovar, a gente fez uma lista de obras de autoras negras que a gente considerava importante estarem nas bibliotecas, com base, identificou uma escassez, né, dessas obras. Depois disso, a gente quis entender, a gente queria saber o que pensavam as pessoas que trabalhavam nas bibliotecas a respeito disso, se elas estavam conscientes de que não haviam essas obras, se sim, se estavam conscientes do que elas pensavam sobre isso. E para todas as bibliotecas, nem todas responderam, mas das que responderam, uma resposta que predominava sobre o fato de não ter obras nos acervos era que não existia demanda, que não tinha público, que as pessoas não pediam essas obras. Claro que na verdade, a gente sabia que isso acontecia por uma questão, né? A gente vive num país estruturalmente racista e que é comum a questão do racismo institucional, que acontece quando, por exemplo, no ambiente da biblioteca, quando se vai pensar no acervo inicial, não se pensa, as pessoas por trás, né, do desenvolvimento desse acervo nem sequer conhecem essas autoras. Então, é uma questão aí, né, bem complexa, né? Que vai puxando fio, puxando, a gente sabe que no final das contas é uma questão de racismo. Mas quando a gente soube que eles estavam pensando isso, que havia esse pensamento, olha, não tem obras porque as pessoas não pedem, tem obras de autoras negras que as pessoas não pedem. Aí a gente lembrou que existem as listas de novas aquisições. E aí a gente pensou assim, se é por isso, já que a desculpa é essa, então e se a gente começar a sinalizar as bibliotecas da importância da inclusão dessas obras nos acervos, talvez as coisas mudem. Então a gente decidiu
Daí para frente, a gente decidiu criar o projeto Mulheres Negras na Biblioteca. Como eles diziam que não havia demanda e a gente sabia da existência da lista de novas aquisições, a gente encarou isso como uma brecha para a inclusão de obras de autoras negras. Então, a gente decidiu criar o projeto com o intuito de aumentar o público leitor de obras de autoras negras e incentivar essas pessoas a sinalizarem às bibliotecas sobre a importância da inclusão dessas obras nos acervos. Então, o projeto passou a trabalhar dentro e fora das bibliotecas, em qualquer espaço possível de fazer mediação de leitura de obras de autoras negras. E quando eu falo mediação, eu estou falando da gente andar na rua com a camiseta escrito quantas autoras negras você já leu. Isso para a gente já é uma forma de mediar. Então, a gente, tudo o que é possível fazer, a gente faz para incentivar as pessoas a lerem obras de autoras negras. A gente tem uma série de atividades que a gente veio realizando de lá para cá, como bate-papo com a autora, roda de conversa sobre a importância da leitura de obras de autoras negras, oficina de caderno inspirada na Carolina, Maria de Jesus, roda de poema, a gente... e assim, o clube de leitura, que é uma atividade que a gente... de todas as atividades que a gente fez até hoje, o clube de leitura é a que mais contempla os objetivos do projeto, porque a gente consegue bater um papo com o público sobre a importância da leitura dessas obras e o principal, pessoas que chegam no nosso clube, que não tem pré-requisito de leitura prévia. Então, no nosso clube de leitura, a pessoa chega sem nunca ter lido, ela pode chegar sem nunca ter lido uma obra de uma autora negra e vai sair com certeza com essa experiência. Tanto que a gente sempre faz a pergunta: quantas autoras negras você já leu no começo e no final? E geralmente a resposta muda, né? Se era nenhuma, no final a pessoa leu pelo menos uma. E é isso, o projeto veio passando por transformações, né? A gente veio pegando as experiências e aprimorando essa coisa da mediação. Também a gente passou por algumas... o coletivo, né, foi mudando, né? Algumas chegam, outras saem, porque procuram fazer projetos individuais. E desde 2018, a Julie entrou no projeto e de lá para cá a gente vem aí fazendo uma dupla. A gente vem voando junto aí, tentando mexer um pouquinho aí, nem que seja um pouco na estrutura da pirâmide social junto. Eu acho que foi muito importante a entrada da Julie, porque ela trouxe mais força para o projeto acontecer e trouxe também a experiência dela com audiovisual, e agora a gente está com uns projetos aí muito interessantes. Eu vou aproveitar e passar a palavra para ela contar a história daqui para frente. Então, gente, é isso. Eu entrei no projeto em 2018, né? No último ano de faculdade, eu já estava procurando outras referências literárias e pensando em obras de autores e autoras negras. Porque no último ano eu tive uma aula com a professora Lígia Ferreira, que é especialista em Luiz Gama, sobre a Lei 10.639, que obriga o estudo de história, cultura afro-brasileira nas escolas. E a partir dessa experiência, eu comecei a minha busca por outras referências, que são autores e autoras negras. Aí eu fui me deparar num curso no Centro de Formação e Pesquisa do SESC, com a escritora Cidinha da Silva, e ali o meu mundo mudou. Eu descobri uma infinidade de autores negros e autoras negras que eu nunca tinha ouvido falar em toda a minha vida, e eu fiquei assim, repensando a minha existência neste país, e pensei o quanto isso é sério para um país como o Brasil, o quanto os autores e autoras negras, na verdade, toda a produção intelectual de pessoas negras no nosso país, ela fica invisível, ela é desconsiderada, ela é vista como menor. E ter esse impacto, para mim, foi importante. E aí, em 2018, eu encontrei com a Karine em uma das atividades de encontros que a gente fazia entre mulheres negras para debater vários assuntos, também literatura e poesia. Encontrei com a Karine, e a Karine
fez o convite para eu atuar no projeto Mulheres Negras na Biblioteca. A princípio eu fiquei meio assim, porque eu sempre atuei em muitas coisas e sempre fiz muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. E aí eu fiquei com medo de não dar conta de mais dessa responsabilidade. Mas aí depois eu entendi que esse era o caminho mesmo, que era uma oportunidade de atuar com o projeto, de continuar a minha pesquisa estudando esses autores e essas autoras, né, para entender melhor o porquê que essas autoras ficam à margem, né, na nossa sociedade, porque as pessoas não leem. E aí a gente vem atuando no projeto de lá para cá, com várias atividades, com o objetivo de formar público leitor de obras de autoras negras e também reivindicar com que essas obras façam parte dos acervos das bibliotecas, né? Então, são várias atividades, como a Karine citou, que a gente desenvolve para as pessoas lerem essa literatura e também provocar uma reflexão, né, na nossa sociedade, né? Por que a gente não lê? Qual que é o motivo da gente não ler? Então, a gente já participou de congressos, a gente já participou de seminários dentro de universidade, palestra para professores, além das nossas atividades fixas, né? Então, teve uma experiência que foi no congresso, no primeiro congresso de encontro de bibliotecários negros que aconteceu em Florianópolis. E para a gente foi uma experiência muito impactante, porque até então, o que acontece? O projeto, ele existe fisicamente, né? Ele existe porque a gente desenvolve várias atividades dentro das bibliotecas, chama as autoras e tal. E a gente nunca deu muito foco para o projeto nas redes sociais, por exemplo. Nunca foi a nossa prioridade. Porque tem muitas páginas sobre literatura e tal nas redes, mas dificilmente, se a gente parar para pensar, as pessoas se deslocam e vão até um determinado local, vão para as periferias, vão para as bibliotecas, vão para as escolas públicas, sentar com aquele menino e com aquela menina do teu lado e falar, vamos ler um livro junto aqui. Dificilmente as pessoas fazem isso. E a gente entendeu que esse é o nosso papel, né? Estar com as pessoas, sentar junto, ler. Nem que na atividade só tenha um menino ou uma menina, sabe? Ou que não tenha ninguém, a gente vai continuar fazendo isso. Só que aí, nesse congresso, a gente percebeu que o alcance do projeto ele estava tão grande que a gente não tinha essa noção. Porque era um congresso em Florianópolis e tinha bibliotecários de vários lugares do Brasil, né? E a gente chegou lá, gente, eu juro para vocês, a gente parecia celebridade. Todo mundo querendo tirar foto com a gente, querendo conversar, as pessoas ouviram a gente atentamente na mesa e a gente meio assim, o que está acontecendo, né? Que é isso? E a gente sempre levou ecobags para vender com essa pergunta, né? Quantas autoras negras você já leu? A gente sempre andou com essas ecobags por aí nas atividades. A gente, às vezes, não vendia nada, vendia uma. Menina, acho que a gente levou umas 50 ecobags, a gente vendeu, o povo ainda queria mais. Então, ali a gente entendeu o quanto que o projeto, também a partir da rede social, ele era importante, né? Porque a gente atua em São Paulo, a gente não consegue atuar no Brasil todo, né? E as pessoas de outros lugares estavam acompanhando e acompanham o projeto pelas redes sociais. Então, a gente começou a olhar mais para essa coisa das redes sociais, nossa uma produção audiovisual, porque a gente entendeu que tem um alcance maior também, né? E aí tem outras coisas também, né, gente? Porque, assim, nós não somos ingênuas, né? A gente sabe que nós estamos em um país que lê pouca literatura, não, né? Porque a literatura você precisa de um tempo para estar ali se dedicando àquele livro e tal. A gente lê pouca literatura, as pessoas não acordam 10 horas, ou meio-dia, ou durante a semana, ou no final de semana falando, oba, hoje é dia de ir para a biblioteca, galera, vamos lá e vamos ler todos os livros maravilhosos e vamos, né, perguntar por que não tem livro de autora negra. As pessoas não fazem isso. O espaço da biblioteca não é um espaço que as pessoas combinam de ir ainda, infelizmente. E nós estamos falando de literatura, de obras de autoras negras, que está ali na base que as mulheres negras estão na base da pirâmide, e a gente sabe que
a produção intelectual dessas autoras, ela é invisível. Então, a gente está falando de literatura em um país que não lê nenhuma literatura, estamos falando de literatura de autoras negras, que são mulheres invisíveis na nossa sociedade, e estamos falando de biblioteca, que é um lugar que as pessoas não frequentam loucamente, né? E a gente entende que são 3 lugares muito difíceis de atuar, mas a gente gosta do desafio, né? E a gente entende também que isso é um processo de educação. Por quê? A gente foca na formação de público leitor de autoras negras, mas nós entendemos que estamos trabalhando para a formação de público leitor de literatura. Porque, às vezes, como já aconteceu em várias atividades nossas, de mulheres de 60 anos, meninos de 12, de 13 anos, que nunca tinham lido um livro, leu um conto ali de uma autora negra, se identificou, então a gente entende que a gente mordeu aquele jovem, aquela senhora, para a literatura. A gente ganhou. Então, foi uma porta de entrada para a literatura. Depois disso, né, a gente acredita que a pessoa pode ler outras coisas. Então, por isso que a gente fala que a representatividade, ela importa, sim, nesse primeiro momento. Mas isso não quer dizer que as pessoas só têm que ler obras de autoras negras e nem que o projeto para pessoas negras, né? A gente entende que o projeto é para todo mundo, para toda a sociedade. E a gente também nem gostaria, gente, que o projeto existisse. A gente não queria estar discutindo por que obras de autoras negras não estão dentro das bibliotecas. Eu acho que a gente tem que pensar o tamanho do absurdo que é a gente reivindicar isso em 2020. Né? Nem se fosse antes de 2020. Né? Num país com maioria preta, esse assunto já deveria estar encerrado. Nós estaríamos aqui falando de outras coisas, tomando um chá, enfim, e falando de astrologia, de signo, não que isso não seja importante, né? Nada contra, as pessoas aí podem achar que eu estou menosprezando o conhecimento astrológico, não é nada disso, mas a gente poderia estar falando de outras coisas, né? E não disso em si. Então, o projeto é para todo mundo, e nós não estamos falando para as pessoas lerem autoras negras só porque são negras, mas também porque são negras, né? Porque a gente sabe que essas obras não são lidas, não são por motivos literários, a gente sabe que os motivos são outros. Então, por isso que a gente coloca essa questão. Vamos ler essas obras, né? Para além do que isso significa, do debate racial, que a gente não precisa ficar aqui falando de racismo estrutural e tal, espero que não, né? Porque tem muito conteúdo por aí. A gente gosta de dizer que lê essas autoras para você ampliar o seu repertório, para você ser uma pessoa muito mais interessante, para você ter uma outra visão da história, porque se você lê só um tipo de coisa, se você come só um tipo de alimento, você tem uma alimentação, digamos que pobre, né? Se você lê só um tipo de literatura, com um perfil de escritor, a tua maneira de pensar e ver o mundo também é limitada. Então, vamos ampliar o nosso repertório, né? Então, a gente entende ler obras de autoras negras como um processo de educação mesmo, de reeducação do nosso imaginário, sabe? Porque a literatura constrói o nosso imaginário. Então, a gente acredita que, apesar de todos os desafios do projeto, que eu acho que, como é um projeto que demarca essa coisa da negritude, os desafios que a gente enfrenta, eles não são só nossos, né? Esses são desafios que qualquer projeto que demarca essa coisa da negritude no nosso país enfrenta, que é ser ouvido, que é ser respeitado, e a gente entende também que a gente trabalha com conteúdo intelectual, que é mais difícil ainda num país como o nosso, que está muito ligado à coisa do trabalho, né? e do servir. O trabalho intelectual no nosso país ele é muito desvalorizado. E quando se fala de autores e autoras negras, mais ainda. Né? Então, a gente entende que a gente está nesse lugar e que esse lugar é difícil, mas a gente não se intimida por isso. Né? A gente vai continuar fazendo, vai continuar desenvolvendo as atividades. Estamos com várias parcerias, com o SESC, já desenvolvemos atividades nas fábricas de cultura, em vários espaços, mas principalmente no espaço da biblioteca, porque a gente entende como um espaço fundamental e importante para as pessoas poderem frequentar, porque ali estão os livros, as pessoas não precisam,
né, pagar, né, por esses livros, né? Elas vão lá, podem pegar emprestado e ter acesso a essa literatura. A gente recebe muito feedback das pessoas, né, que vão no clube e voltam, né, para os outros encontros, porque o nosso clube de leitura, você não precisa ficar acompanhando ele se você não quiser. Você vai num só, você já tem uma experiência interessante por si só. Porque a gente vai mudando as obras, né, a cada clube. Mas tem gente que volta e tem gente que nunca tinha lido um livro na vida e como a gente faz parcerias com editoras, e às vezes a gente faz eventos também com o SESC, por exemplo, a gente consegue viabilizar a distribuição de alguns exemplares. Às vezes a gente consegue distribuir uma quantidade para todas as pessoas que participam do clube, e a pessoa lê o conto ali com a gente na hora, vai embora e lê o livro todo, e depois volta contando. Então a gente tem esse tipo de feedback, a gente tem os feedbacks também das pessoas que trabalham nas bibliotecas, de falar, olha, depois que o projeto passou por aqui, houve uma mudança, as pessoas estão procurando mais o livro. A gente, no início do ano, a gente teve um feedback muito positivo da Biblioteca Raul Bopp mesmo, que a temporada que o projeto ficou lá, que a gente foi contemplada pela segunda vez no edital do Vai, então a gente saiu fazendo clubes de leituras em várias bibliotecas públicas, né, daqui de São Paulo, municipais. Então a gente fez lá na Raul Bopp 3 clubes, né, e aí a gente faz uma ocupação, assim, praticamente, né? A gente combina com a bibliotecária de botar os livros mais visíveis na estante, e tudo isso faz parte das nossas estratégias de mediação, né? E a gente tem um banner enorme com essa frase, essa pergunta, né? Essa provocação, quantas autoras negras você já leu? E isso, mesmo quando a gente não está lá fazendo clube, isso acaba cumprindo com o papel da mediação, porque as pessoas entram e aí vem o banner e aí querem dar uma olhada no livro. A gente já teve feedbacks do tipo, tinha uma moça que vinha aqui e ela só vinha na biblioteca, era uma moça negra até, que eu lembro que ela participou de um clube de leitura, foi ano passado isso, na biblioteca Menor de Delpite, se não me engano, acho que foi ano passado, que ela só frequentava a biblioteca para captar o Wi-Fi, né, para mexer nas redes sociais, ela ia todos os dias na biblioteca e nunca tinha pego um livro emprestado. E depois do nosso clube, ela pegou o livro da Angela Davis. Então, isso para a gente já é assim, o maior resultado, esses feedbacks aí. Você lembra de mais alguma coisa, Julie? Não, eu acho que é isso, né? As bibliotecas pelas quais a gente passou, elas passaram a ter prateleiras, né? Com mais obras de autoras negras. Então, como a gente faz questão de fazer atividade dentro da biblioteca, porque é uma coisa muito simbólica, né? Atividade dentro da biblioteca e levar a autora fisicamente dentro da biblioteca, porque a gente até brinca, né? Quem estuda letras, a gente passa a maior parte do tempo na faculdade estudando autor canônico, todo mundo que já morreu, né? Então, a gente tem uma relação com a literatura muito distante mesmo, né, da gente. E aí a gente fala assim, gente, as autoras negras estão vivíssimas da Silva, vocês podem encontrar elas por aí, vamos fazer atividades e podem trocar ideia, conversar com elas, ler essa literatura. Então, pelas bibliotecas que a gente passou, a gente viu um crescimento de obras de autoras negras dentro dessas bibliotecas. A gente também tem uma campanha que é o Livro Sem Poeira, que no final do ano passado a gente realizou essa campanha e fez uma doação de livros para dentro da biblioteca da Hermelino Matarazzo. Então, a gente vai desenvolvendo as atividades para as pessoas terem acesso ao livro, conhecer as autoras e lerem esses livros. Então, nesses 3 anos de projeto, tem sim resultado. Só que como é um processo de educação, isso não é uma coisa que você, né, consegue realmente ver para agora, né? Isso é mais para frente que a gente vai ver um número grande de leitores, por exemplo, de literatura, e que vai poder dizer, olha, comecei lendo no Clube Mulheres Negras, na biblioteca, um conto da Cidinha da Silva, um conto da Jarid Arraes, e de lá para cá nunca mais parei. Então, a gente acredita que cada ação
como essa, que é uma ação do corpo a corpo, ela faz muita diferença do que uma ação somente distante, né? Como às vezes acontece nas redes sociais. Elas também são importantes, mas quando você está junto com as pessoas, gente, quando você está ali do lado, lendo junto, olhando no olho e batendo papo e conversando, isso tem um impacto enorme na vida das pessoas, né, que estão ali participando, porque ali naquele momento a gente tem um retorno de como aquilo impactou. Enquanto a gente está lendo, a gente observa a reação das pessoas, no final, a emoção das pessoas. Isso acontece muito nos nossos clubes, porque não tem limite de idade nem limite de participação, né? E as pessoas ficam muito emocionadas e agradecem, enfim. Agora, você imagina, você vai para um clube, lê um livro e ainda leva o livro para casa? Gente, só posso dizer que vocês têm que ir nos clubes aí do Mulheres Negras na Biblioteca. Quem que dá livro de presente em um país que diz que livro é coisa de elite? A gente. Porque a gente acredita que livro é para todo mundo. É importante falar também que a gente costuma, sempre que possível, a gente faz atividades para o público da biblioteca, da biblioteconomia, né? Para bibliotecários e bibliotecárias. Então, acaba que essas ações que a gente... Recentemente, a gente fez um webinar, inclusive, com a presença de uma bibliotecária negra, uma escritora negra e uma bibliotecária não negra, que costuma fazer ações, né, de incentivo à leitura dessas obras dentro da biblioteca. E a gente teve um acesso de mais de 250 pessoas. A maior parte das pessoas que estavam assistindo era via Zoom, né? Eram pessoas da área da biblioteconomia e a gente recebe, depois disso, recebe muito direct, mensagem no Facebook dessas pessoas falando, olha, eu não tinha pensado nisso, daqui para frente eu vou começar. Porque a gente entende o seguinte, não é só a questão de colocar os livros, o projeto desde o início é isso, não é só a questão de colocar os livros nas estantes. As pessoas que trabalham na biblioteca têm que ter esse papel, tem que assumir esse papel de mediar a leitura desses livros, porque senão eles vão ficar lá só nas estantes e ninguém vai se interessar, porque precisa de um estímulo, né? Então as pessoas nem sequer conhecem essas obras. A gente entende que o papel dos bibliotecários e bibliotecárias é fazer essa mediação. Essa é uma forma que a gente tem de reparar, né, a invisibilização de obras de autoras negras que aconteceu até aqui. Então, acontece de também, às vezes, o simples fato como eu estava dizendo, do projeto estar dentro da biblioteca, o bibliotecário ou a bibliotecária se movimentar, como aconteceu também na Biblioteca Menor de Neoquítia, que a bibliotecária resolveu, por conta própria, entrar em contato com as editoras e pedir doações de obras de autoras negras. Então, quando a gente chegou lá para fazer as atividades, já havia uma estante assim repleta, tocada só de saber que o projeto ia para lá. Então, isso para a gente também é um grande resultado. E é isso, acho que é uma parte que a gente se sente também muito, dá uma satisfação, dá um sentido para o que a gente está fazendo, né? Poder tocar também as pessoas que trabalham nas bibliotecas. Eu acho que um dos maiores desafios é a gente atrair mesmo as pessoas para a biblioteca. Como a Julie disse, as pessoas não têm o hábito, né? Nem todo mundo tem. Eu estou falando assim de uma maneira geral, pensando na maioria. Nem todo mundo tem o hábito de frequentar bibliotecas. A gente tem uma dificuldade nesse sentido de atrair as pessoas para dentro da biblioteca para fazer essas atividades. Mas a gente sabe também que a gente já antes de começar, a gente já tinha consciência dessa dificuldade e esse é um dos maiores desafios também. E também essa coisa que as pessoas acham que pessoas negras podem participar, em nenhum momento a gente faz essa marcação, essa restrição, então a gente tem que ficar o tempo todo falando, não, gente, não, é para todo mundo, venham. E acontece um pouco disso, de pessoas não negras ler essas obras. Então, é um desafio também para a gente atrair esse público, né? Pessoas não negras, porque a gente quer também que as pessoas
conheçam essas obras, porque a gente acredita que entrar em contato com obras de autoras negras ajuda a gente desconstruir, né, esse imaginário estereotipado das mulheres negras, das pessoas negras, e isso, assim como ler livros de pessoas não negras contando histórias de pessoas negras pode reforçar estereótipos, a leitura dessas obras, por outro lado, pode diminuir. Então, a gente quer muito atrair pessoas não negras também para o clube, e esse é um desafio enorme também. Outro assim que eu considero assim bem complicado é ser ouvido, né? Porque quando a gente fala, na verdade, quando a gente pergunta, né, por que nós não lemos obras de autoras negras, né? Quantas autoras negras você já leu? A gente começou a perceber que as pessoas estavam entendendo da seguinte forma: devo parar de ler autores e autoras brancas. E isso é ruim. Por que acontece? Se o nosso objetivo é aproximar todas as pessoas, sejam elas brancas ou negras, para aquela literatura, para conhecer essa literatura, se as pessoas estão lendo a gente dessa forma, a gente não está conseguindo atrair essas pessoas. Então, a gente começou a entender que era assim que estava funcionando, e aí a gente passou a usar como estratégia no nosso discurso trazer já essas questões que a gente percebe que já tem, que as pessoas já estão ali. Quando a gente já começa a falar numa palestra, num evento e tal, as pessoas não estão ouvindo a gente, né? O que a gente está falando. A gente coloca a questão e elas já entendem. Nossa, mas agora eu vou ter que parar de ler autora branca porque eu tenho que ler autora negra? E, na verdade, não é isso, né? A gente está só colocando uma questão, né? Por que nós não lemos essas autoras? Tem algum problema. E a gente precisa identificar esse problema e resolver, né? Então, assim, eu acho que isso é um desafio para a gente, porque isso é muito cansativo, tem que ficar falando isso o tempo todo. Então, parece que a gente está sempre começando. Essa é a sensação. Então, parece que a gente não consegue avançar. Então, acho que até nisso o racismo procura dar uma canseira na gente, né? Porque, às vezes, eu acho que é má fé mesmo, sabe? Mas é por ignorância, né? Então a gente está ali falando uma coisa, as pessoas estão sempre colocando essas questões que façam com que a gente volte 3 passos para explicar, contar um pouco da história do Brasil, por que a gente está fazendo isso. A gente gostaria de também estar fazendo qualquer outra coisa e não fazer isso. Então a dificuldade é ser ouvido da forma correta, né? E aproximar as pessoas dessa literatura. E porque, assim, como a gente tem disposição e vamos até as pessoas, né? A gente não espera as pessoas virem até a gente não fica aqui falando, olha, gente, vem ler obras de autoras negras, tá aqui, vem aqui ver se você se interessa. Então, o nosso caminho é ao contrário, a gente vai até você, a gente leva o livro, a gente leva o marca-página, a gente leva tudo que você quiser, a gente, sei lá, limpa a tua casa, faz qualquer coisa, mas lê esse livro aqui, meu filho, lê esse texto aqui, vamos junto, eu tô junto. Se você não souber ler, eu leio para você e a gente vai conversar sobre isso. Então, a gente procura, quando a gente fala de procurar tirar todos os empecilhos da frente, a gente fala disso. A gente observa muito as pessoas, a reação das pessoas, sejam elas brancas ou negras, dentro do nosso clube, para ver se aquilo é um problema que a gente também precisa ali trabalhar. Então, por exemplo, uma atividade nossa, uma pessoa pediu que a gente fizesse uma lista com autoras negras para entregar nas atividades. A gente não queria ter que usar mais papel e sair distribuindo, porque a gente acredita que as pessoas pegam esses papéis, colocam dentro da bolsa e depois esquece aquele papel, né? Que nem panfleto na rua. Então, a gente pensa, poxa, nós já estamos falando aqui, já estamos nas redes sociais, a lista está lá nas nossas redes sociais, é só você ir lá, entrar, já que você também tem uma rede social e entra o tempo todo. Custa ir lá no perfil? Custa, gente. Então, a gente passou a fazer essa lista em papel para entregar nos clubes para as pessoas lá. É uma lista com 50 autoras negras, nacionais e internacionais, para conhecer. Então, a gente vai observando a reação das pessoas às nossas atividades, vai entendendo o que é problema e o que a gente pode agregar do que as pessoas trazem, para a gente realmente cumprir esse objetivo, que é formar esse público leitor, que é ler junto, sabendo que as pessoas não leem mesmo, né? Seja autora negra
ou autores brancos, né? Acho que só daí eu já nem posso dizer que é um desafio nosso, né? Acho que é um desafio do país, né? O país não lê literatura, então isso é um problema nosso, né? Não é um problema que o projeto Mulheres Negras na Biblioteca tem que resolver. A gente está tentando ir num problema muito específico, que é pensar obras de autoras negras, né? Olha quanto específico que a gente está sendo, né? Porque a gente poderia falar obras de autores e autoras negras, mas a gente resolveu focar nas mulheres negras, né? E aí a questão do país não ler, aí a gente entende que existem outras ações também vindo para somar nesse processo, né? Então acho que é um problema que é do nosso país, né? E a gente, dentro desse problemão, a gente resolveu fazer um recorte que é esse, né? Para ver se a gente consegue minimizar isso aí. Eu acredito que a gente vem causando bom impacto e trazendo, né, bons resultados, porque senão a gente já teria desanimado. Mas a gente não vai desanimar não, porque é isso, o racismo não vence. Eu cheguei a comentar aqui no início sobre esse momento marcante que, para mim, na minha trajetória, que é quando na faculdade eu me juntei com os colegas para fazer uma ação, né, reivindicando a presença de obras de autoras negras no curso de letras, e isso resultou nessa mudança, né? E esse momento, ele significa muito para mim, porque foi aí que eu entendi que eu podia fazer alguma coisa. E principalmente se eu me juntasse com outras mulheres, né? Então, isso foi muito importante, porque daí para frente eu não parei, né, de fazer as coisas que eu... uma coisa interessante é que quando isso aconteceu na faculdade, eu tinha acabado de ver o filme Faça a Coisa Certa, do Spike Lee. E eu internalizei aquilo assim muito forte, sabe? De faça a coisa certa. Então, eu tô de lá para cá sempre pensando nisso. Qual que é a coisa certa diante de uma situação de racismo que eu tenho que fazer? Então, por exemplo, é racismo institucional? Então, eu vou correr por fora para ver com as minhas, para ver o que a gente pode fazer para mudar isso aqui, procurar as brechas onde a gente pode entrar. Então, foi muito, muito, muito marcante para mim, porque daí veio, né, a ideia, logo em seguida, a ideia do projeto Mulheres Negras na Biblioteca. Para mim, é muito importante esse momento que o projeto está passando agora, de reconhecimento, né, de receber, de ter oportunidades como essa aqui, de estar falando da nossa história, como a gente conseguiu ser contemplada novamente no edital do Bahia. Agora a gente vai realizar um projeto que é de uma biblioteca itinerante de obras de autoras negras, de troca de livros, né? É um sonho para a gente poder realizar isso. Então eu considero esse momento que a gente está passando, mesmo com todo o caos lá fora, um momento muito marcante para o projeto. Tem vários, né? Mas eu vou citar um que eu acho que é muito importante, que é uma postura do projeto desde o começo, que é levar essas autoras, as suas obras, e sempre promover atividade com autoras negras. Então, nesses 3 anos de projeto, a gente contribuiu muito com divulgação, com leitura e com venda de livros de autoras negras, que não tem nenhum apoio, né? A gente sabe que as autoras negras, gente, você chega nos eventos, elas estão sempre com o livro debaixo do braço para vender, né? Porque elas não fazem parte do mercado editorial, elas não têm uma grande equipe de comunicação, enfim, até as autoras mais renomadas, conceituadas, né? Elas não têm uma grande equipe para cuidar de todo o processo da venda de um livro, por exemplo, da divulgação de um livro. E o projeto vem, através de editais, através de procurar ações e atividades, dando esse apoio para as autoras com as vendas de livros e também gerando renda, né?
É uma postura nossa. Nós não somos uma empresa nem nada, nem temos dinheiro, nada disso. A gente é um projeto da área da cultura, né, minha gente? Mas quando a gente vai desenvolver sempre uma atividade que tem a presença de uma autora, a gente procura sempre pagar por aquela atividade, né? A gente não propõe para nenhuma autora, porque a gente acha isso um absurdo, que ela participe de uma atividade com a gente de maneira gratuita ou sem ter nenhum valor ali para aquela atividade dela, né? Porque a gente sabe que as autoras e mulheres negras, né, são menos remuneradas no nosso país. Então, a gente faz questão de também gerar renda. E isso é muito importante para a gente, porque a gente tem o retorno das próprias autoras, né? Felizes e satisfeitas com o nosso trabalho e procura a gente o tempo todo para fazer essa ponte também, né? Entre uma instituição da área da cultura e aquele livro e aquela autora. Então, isso para a gente é gratificante, é importante, assim como também uma menina que me marcou muito em uma atividade que a gente foi, que a gente leu um poema, e o poema falava de um assunto muito difícil, que era, acho que, suicídio, né? E falava de se machucar e tal. E no final da atividade, essa menina chegou na gente e perguntou se ela poderia levar o poema para casa. E aí a gente falou assim, claro, claro que sim. E aí ela falou assim, não, é porque eu me identifiquei muito com esse poema. Aí eu fui ler o poema, né? Que, né, no final da atividade já não lembrava mais, fui ler o poema. Aí, né, eu conversei com a Karine e falei assim, cara, esse poema é pesado, ela se identificou com isso. Que bom, e ao mesmo tempo que é triste, né? Ver uma menina de 11, 12 anos ter que se identificar com um conteúdo desse. Então a gente já começa a imaginar o que aquela menina não passa na realidade dela. E, ao mesmo tempo, o que aquele texto também não pode proporcionar de reviravolta dentro da própria realidade dela, sabe? Ah, gente, são vários. Se vocês deixarem, a gente vai falar aqui. Essa pergunta ela é muito boa, mas ela não tem, eu acredito que ela não tem uma resposta e não tem a resposta certa nem a resposta errada. Eu acho que ela tem várias questões aí, né? Eu acho que a maneira mais fácil de responder isso é dizer aquela coisa, né? Porque a gente precisa melhorar a educação, porque o professor precisa, coitado do professor, né? A gente tem sempre colocar a responsabilidade em cima do professor, né? E porque, né, a criança tem que ter contato com o livro desde cedo, enfim, todo esse discurso que acho que a gente já sabe. Mas tem algumas outras questões dentro de tudo isso que a gente precisa pensar, né? Porque qual que é a ideia que a gente tem de literatura? Como eu já citei, né? Se a gente acredita que a literatura no Brasil, que o livro no Brasil é para um determinado tipo de pessoa que está numa determinada classe social, a gente está dizendo que não é para todo mundo, né? O livro e nem a literatura. Então, só aí a gente já percebe que o Brasil não tem nenhum interesse em trabalhar para que as pessoas leiam literatura, né? Algumas sim, outras não. E aí tem outras questões que são: as pessoas não têm saneamento básico, não têm água potável, não têm alimento, não têm moradia, e você vai falar para ela ler um livro? Pode, acho que pode, né? Devemos fazer isso. Mas tem muitas necessidades que a gente ainda precisa atender no nosso país, que tem que vir junto com a literatura, né? Então, eu acho que na cesta básica, sabe a cesta básica? Que tem o arroz, que tem o feijão, que tem o óleo, que tem o macarrão, tem que botar um livro ali dentro, né? E isso me lembra muito do Direito Universal à Literatura, que é aquele texto famosérrimo do Antônio Cândido. Foi uma palestra dele sobre direitos humanos e que ele fala, ele defende isso, né? Que o livro, a literatura, né, ela tem que ser tratada como essencial, assim como o alimento, assim como a água, é um direito básico. Eu acho que a gente precisa virar essa chave, mudar essa mentalidade, né, para as pessoas entenderem que
Assim como a gente precisa alimentar o nosso estômago para ter força para fazer outras coisas, a gente também precisa alimentar o nosso imaginário, o nosso intelecto. Que eu acho que o intelecto, o imaginário nosso no Brasil, ele passa fome mesmo, né? Porque a gente não entende com a literatura, o livro, a educação como esse alimento que é essencial para a nossa formação, né? E isso é fundamental, porque se a gente lê só textos fragmentados, por exemplo, hoje em dia com a coisa das redes sociais, o texto vem diminuindo, né? Ele é curto, né? É um tweet só, né? E as nossas ideias, as nossas opiniões, elas tendem a ficar fragmentadas, né? Então a gente precisa entender essa questão de formar um público leitor, de fazer com que as pessoas leem livros, pensando em todas as outras questões que a gente tem ainda no nosso país para resolver, né? Não é só ir lá e oferecer o livro para a pessoa, a gente tem que tornar o livro interessante, ele tem que ser divertido, ele não pode ser uma coisa que as pessoas, que fado, não vou ler, não vou ter tempo. E agora, nesse momento que a gente vive, pode ser mais difícil ainda, né? Porque a gente é um texto atrás do outro, a gente muda o tempo todo, está lendo um texto na internet, aí já vai para outro link, e na literatura, né? Você pega um livro, você precisa ter um tempo ali para ler aquele livro, se dedicar e ouvir aqueles personagens, às vezes são 100 páginas, 200 páginas, e eu vejo que esse tempo está cada vez mais escassos, né? Só que, ao mesmo tempo, eu acredito que esse movimento que vem acontecendo muito no nosso país, com os clubes de leitura, com os slams na periferia, as pessoas produzindo literatura, e que é um movimento que eu vejo que vem principalmente, que está, né, principalmente na mão de mulheres negras, eu vejo isso como positivo. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem vários outros fatores aí que podem dificultar mais ainda esse caminho das pessoas para a literatura, né? Então, por isso que eu digo que não é uma resposta simples, né? Porque a gente ainda entende a literatura como um lugar muito inalcançável, né? E se não é para mim, as pessoas também não vão, né? Que nem a biblioteca, né? Na biblioteca, não é um espaço, né? As pessoas frequentam shopping, frequentam outros espaços, né? Que tem muito a ver com a coisa do consumo, né? Do objeto. E o livro, apesar de você poder comprar e levar, ele requer uma outra ação, que é você se dedicar e ler aquele livro, né? E isso a gente ainda não conseguiu tornar isso interessante para todas as pessoas, né? Então são grupos muito específicos, mas eu acredito que todo esse movimento que vem acontecendo caminha para essa formação desse público leitor de literatura, né? E tem esperança, gente. A gente precisa pegar nas mãos das pessoas que não leem, né? E ler junto com elas. E ler para elas, porque ainda tem muita gente que não sabe ler. Uhum. E apresentar, né, essa magia que aconteceu com a gente conseguir compartilhar essa experiência positiva que a gente tem com os livros, com as pessoas que ainda não tiveram. Então, a gente que já está nessa página do livro, acho que a gente pode e deve voltar. Tem que ter essa consciência, né, coletiva. Voltar lá para o início para ler junto, né, para compartilhar impressões, compartilhar experiências, sentimentos, até mesmo a magia do prazer táctil, né, de tocar o livro. Acho que tentar o que precisa para o Brasil se tornar um país com mais leitores é de disposição, né, de todo mundo. Eu tenho um movimento de não tirar a responsabilidade de mim e colocar no governo. Eu acho que todo mundo tem essa responsabilidade. Então, eu acho que a gente precisa de disposição de todas as pessoas que já estão um pouco mais avançadas no livro, de voltar para o início e ajudar quem ainda está começando. E assim a gente vai, de repente, se tornar um país mais leitor.
Eu acho que no final das contas é uma coisa muito orgânica, né, que a gente tem que ir construindo, né? Porque às vezes tem aquele processo da escola, né, a leitura obrigatória, isso também já pode afastar aquele leitor. A coisa da representatividade também importa muito, né? As pessoas se reconhecerem no livro e aí depois ter uma porta de entrada para ler outras coisas, né? Porque eu fico pensando na história do Patinho Feio. Era o contexto ali, não era um personagem com o qual eu me identifiquei do ponto de vista físico, né, gente? Mas houve ali uma identificação com aquela história, né? Tem a ver com uma identificação afetiva, com o imaginário, com as questões psicológicas mesmo, né? Então a representatividade, acho que ela vai muito mais, vai além de ter ali personagens parecido com você do ponto de vista físico, né? Tem outras questões também. Então, isso é muito importante, porque quando a pessoa se identifica, ela cria uma relação afetiva com aquela história, ela cria uma relação afetiva com o livro. Então, eu acho que é isso que a gente precisa no Brasil, criar relações afetivas a partir da literatura, para que as pessoas vejam sentido em comprar livro, sentido em ter livro. Porque se não faz sentido, se não faz nenhuma diferença, se aquilo que ela leu não toca ela de nenhuma forma, não tem por que ela voltar, né? Então a gente precisa ensinar as pessoas a ajudar, né? Não ensinar nada, mas ajudar e estar junto com as pessoas nesse processo, que eu acho que não tem outro caminho, cara, se não for esse mesmo, assim. Seja nas escolas, seja nos projetos, ou quem se colocar à disposição para isso, saiba que tem que ser no corpo a corpo e tem que ser junto. Eu acho que eu particularmente não vejo outro caminho a não ser esse, de uma forma muito orgânica, né? Porque eu não imagino assim um dia a gente acordar e aquele, né, os milhões de brasileiros lendo super livro porque alguém falou na televisão que tem que ler livro, entendeu? Outra coisa também que é importante, por exemplo, a gente não vê em programas de televisão, a gente não vê em novelas e tal, pessoas lendo livro, pessoas manuseando o livro. Então, isso também é importante para que as pessoas né, consigam perceber que o livro pode fazer parte ali da vida delas em algum momento. Tá?